A passagem de Isaías que fala do mestre-sala que recebe as chaves do reino é uma profecia de que Jesus iria dar as chaves do céu, o reino de Deus, a Pedro? Sim, excelente pergunta. Deixa eu abrir aqui a passagem de Isaías. A gente precisa entender, queridos, que na época da monarquia de Israel, existia o rei, lógico, né? Monarquia. E existia também o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, ele não era o segundo na linha de sucessão, porque, né, o segundo na linha de sucessão, ou o primeiro na linha de sucessão, era o descendente do rei, mas o primeiro-ministro era o segundo em autoridade. Era o segundo em autoridade. E além de ser o segundo em autoridade, ele assumia o papel do rei, por exemplo, se o rei se ausentasse do reino. Se o rei se ausentasse do reino, quem assumia o reino, o controle, a administração, o governo, era o primeiro-ministro. Lembre-se que na antiguidade as cidades eram muradas. As cidades eram muradas. Porque uma cidade que não fosse murada, ela era absolutamente vulnerável ao ataque dos inimigos. Então as cidades elas tinham muros, geralmente a porta da cidade ficava aberta durante o dia, a porta da cidade era um dos lugares de maior movimentação naquela época, era o lugar onde tinha muito comércio, onde transitava muita gente, lógico, né? As pessoas saíam da cidade, iam para o campo trabalhar. À noite, a cidade era trancada, as portas da cidade eram trancadas com ferrolhos, com ferros, com traves de madeira. Então, era esse o contexto da época. E existia um primeiro-ministro chamado Sébina, que foi infiel, e Deus profetiza contra Sébina e diz que vai levantar um outro primeiro-ministro. Agora eu vou ler Isaías 22, a partir do versículo 20. Naquele dia, chamarei o meu servo. Aqui o meu servo é um título até mesmo honorífico, tá? Naquele dia chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregareis na mão o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Olha o que o Senhor dos Exércitos está dizendo para Sébina, falando, Sébina, eu vou tirar de você o seu poder, a sua túnica, a sua faixa, ou seja, todos os trajes de nobreza, e vou dar para Eliaquim. Agora, queridos, olha as características de Eliaquim, o primeiro-ministro. Ele vai ser como um pai, ele vai ter autoridade, e o que ele abrir ninguém fecha, e o que ele fechar ninguém abre. Será que isso é coincidência? Mateus, capítulo 16, versículo 16. Respondeu Simão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Deus deu para o primeiro-ministro Eliaquim autoridade, paternidade e o poder das chaves. Ele fecha, ninguém pode abrir, ele abre, ninguém pode fechar.
Jesus dá para São Pedro autoridade, paternidade. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E dá também o poder das chaves. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Isso não é coincidência, certamente não é coincidência. O Senhor Jesus conhecia muito bem o livro do profeta Isaías. O Mateus conhecia muito bem o livro do profeta Isaías. E aqui nós estamos vendo uma realização profética, um cumprimento histórico de uma prefiguração veterotestamentária. Na prefiguração, nós temos o rei e nós temos o primeiro-ministro, que substitui o rei, quando o rei se ausenta. E agora, na realização histórica, e por que não dizer escatológica, porque Jesus inaugura os últimos dias, nós temos o rei do reino, que é Jesus. Aquele que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século, sim, mas ele estabelece na igreja, e tem até uma outra pergunta sobre isso, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. E nesse colégio de apóstolos, que continuam a missão apostólica, nós temos um primeiro-ministro, nós temos um representante do rei. O Papa não é o rei da igreja, Jesus é o rei da igreja. O Papa não é o cabeça da igreja, Jesus é o cabeça da igreja. Mas o Papa é o cabeça visível. Ele é o representante visível, ele é o primeiro-ministro. Ele mesmo se auto-intitula servo dos servos de Deus. De modo que, respondendo à pergunta, sim, Diego, é uma profecia? Sim, é uma profecia.